Bom dia a todos. Eu estou fazendo umas reflexões sobre a dissertação 48, Ressurreição do Corpo Terreno de Cristo, na mensagem do Graal, na luz da verdade, obra em 3 volumes. Então eu falo da importância dessa dissertação para esclarecer essa questão do corpo terreno de Cristo, que ele foi ocultado por José de Arimateia e o apóstolo João a pedido de Maria, de Mãe Maria de Nazaré. Então isso foi também uma vontade de Deus, que fosse ocultado e que terá que ser descoberto agora para o juízo final. Isso vai se provar que Jesus Cristo de fato existiu e vai possibilitar a compreensão das leis de Deus conforme elas são, sem crença cega, sem fé, e sim convicção. A fé é ilusória. Jesus exigia fé naquela época porque os seres humanos eram muito imaturos, vamos dizer assim, intelectualmente. E hoje não. Hoje o ser humano está muito amadurecido intelectualmente. Hoje tem que haver convicção e privilegiar a intuição. E essa dissertação, ela tem, posso dizer, o maior objetivo é esse de esclarecer exatamente. Também outras dissertações de Abdu'l-Shin falam sobre o nascimento de Cristo, que também isso é impossível. Maria ter engravidado sem se relacionar sexualmente com o homem. E o pai terreno de Cristo foi Creolos, um centurião romano. Isso está esclarecido nas dissertações de Abdu'l-Shin, especialmente do 2º volume. E os livros, 2 livros também editados pela Ordem do Graal, Jesus, o Amor de Deus, e os Apóstolos de Jesus, que esclarece essa questão, especialmente no livro Jesus, o Amor de Deus, no capítulo Maria, que é Maria de Nazaré, que conta toda a verdadeira história de Jesus, sem as mentiras introduzidas pelos dirigentes católicos, com a única finalidade de poder terreno, influência terrena, crescimento de adeptos, escravização espiritual. Esse é o objetivo, porque as religiões são luciferianas, dominam o raciocínio, o intelecto, as coisas terrenas, e o espírito ficou para 2º plano, o 3º, 4º plano, quer dizer, foi colocado de lado, né? Então vamos ler um trecho dessa dissertação que eu tenho feito aí nos meus últimos vídeos e vamos procurar refletir um pouco. Pessoa alguma assina qualquer contrato terreno que exige uma responsabilidade sua, sem primeiro examinar cautelosamente, palavra por palavra, do conteúdo e verificar se o pode cumprir. Da mesma forma deve ser, e até com mais severidade, no regime das obrigações espirituais, quando se trata da decisão de aceitar uma determinada crença. Se a tal propósito os homens pusessem em prática um instinto de conservação mais sadio, isso não seria um pecado e sim uma bênção. Então é justamente isso que acontece, que se aceita a crença cega por comodismo. E principalmente isso também vem muito daquela época que a Igreja Católica dominava assim totalmente a vida na Europa, enfim, e nas colônias, né, dos países europeus.
E isso continuou, essa tradição católica, imposição, né, obrigação, porque a, o catolicismo da, de antigamente, né, até recentemente, coisa assim de 100 anos atrás, era uma tirania, pode-se dizer. Uma tirania tal como hoje é o Islã, na Arábia Saudita e nos países árabes, né? Uma tirania, uma brutal tirania, como também é o comunismo na China, enfim, Vietnã, Coreia do Norte. É exatamente isso, é uma brutal tirania. É, é, o comunismo é política, é tirania política. E, no caso do Islã é uma tirania religiosa, que religiosa e política, né? Porque lá se misturam a política e a religião. Então, o que acontece? Hoje, muitos ainda entraram naquela questão de que são resquícios daquela época que o catolicismo era brutal. Botava a pessoa fogueira, quem não fosse se declarasse, né? Eu não sei se o catolicismo chegou a esse ponto, talvez alguns casos de quem não aceitasse, ou então a conversão, os judeus, né? Eram mortos, enfim. É, eu não sei se chegou a esse ponto, né? Isso começou a se modificar de certa forma com a ciência, com Galileu, é, começou a predominar a ciência, né? A partir de 1500, enfim, principalmente a partir de 1500, mas Galileu próprio quase foi morto na fogueira, como foram outros, né? Que que ousaram falar algo diferente do que a igreja o catolicismo pregava, né? Então, muitos aderem às suas crenças de familiares, essa questão hereditária, né? E, mas pode-se ver que materialmente isso não acontece no dia a dia. Todos têm que ter contratos quando vão assinar uma compra, venda, são termos e as pessoas procuram racionalmente ver se podem aceitar um termo que ela assina. Agora, no sentido espiritual, não. Existe é, muitas, muitas pessoas, principalmente na religião cristã, que acabam aceitando. Embora não são obrigados, mas acabam aceitando por comodismo, por também por vantagens terrenas e uma série de coisas. Mas hoje o ser humano tem muitas opções, ainda mais agora na época das redes sociais, né? Então, o que a Bidushim fala nesse parágrafo, nesse trecho, pequeno trecho? Dá que deveria ter a mesma importância a questões espirituais quando nós aderimos a uma crença. Né? Temos que refletir muito e não só por comodismo aceitar algo, então por medo, né? E, e, e isso vai bem de encontro aos interesses dos dirigentes das religiões, né? Que querem escravizar, querem ganhar o dízimo, enfim, arrancar o dízimo, as ofertas, querem enriquecer. A prevalência do raciocínio, são servos de Lúcifer. As religiões terrenas, especialmente a cristã, são servos de Lúcifer. Islâmica também, judaísmo, são tudo pessoas que estão fazendo prevalecer o raciocínio. E o anticristo é Lúcifer. O anticristo é Lúcifer. E através do raciocínio, ele impõe sua vontade a nós, seres humanos, aqueles que se escravizam. Né? Então é isso. E as religiões que estão sendo dominadas? Pelo raciocínio, ou seja, pelos servos de Lúcifer. Agora, quem adere a isso, pelo comodismo, está
está sendo um servo de Lúcifer da mesma forma. Por isso que ele fala, pessoa alguma assina qualquer contrato terreno que exige uma responsabilidade sua, sem primeiro examinar cautelosamente, palavra por palavra, do conteúdo e verificar se o pode cumprir. Da mesma forma deve ser, e até com mais severidade, no regime das obrigações espirituais, quando se trata da decisão de aceitar uma determinada crença. Se a tal propósito os homens pusessem em prática um instinto de conservação mais sadio, isso não seria mais um pecado e sim uma bênção. Quer dizer, não é um pecado aí indagar, enfim, refletir, porque os dirigentes querem, assim, qualquer dúvida da nossa crença cega já é um pecado. Isso não é pecado, isso é uma indagação natural do ser humano, especialmente hoje que intelectualmente o ser humano adquiriu uma autonomia, uma evolução especial, que não existia há 2000 anos atrás. Por isso que hoje não se, a fé ela é nula, não se pode ter fé hoje. A fé é algo vacilante, ela não é algo que se exige para a nossa época. O que se exige é a convicção e ação, porque através da convicção nós podemos agir convictos. A fé ela simplesmente ela induz a crença cega. Hoje a fé é um pecado, pode-se dizer que ter fé hoje é um pecado, porque a vontade de Deus não exige hoje a convicção. Quando se fala em fé hoje, está se praticando pecado. Eu tenho fé, não tenho fé. A fé era para a época de Cristo, porque ele não podia dizer com a convicção do ser humano. O ser humano não tinha preparo para ter convicção. Ele não estava amadurecido intelectualmente o suficientemente. Eles tinham mais intuição do que hoje. Ele não, espiritualmente ele não era tão degradado como é hoje o ser humano. Mas ele não tinha aquele amadurecimento intelectual, de ter uma decisão própria. Hoje ele tem, mas tem que fazer despertar a intuição. Não adianta, só o intelecto não adianta nada, porque ele pode compreender também racionalmente e a mensagem, aceitar. Mas a partir daí ele com essa aceitação ele vai abrindo a sua intuição para ele ter uma convicção, porque a convicção ela exige a intuição. A convicção intelectual não tem como ter convicção, porque a própria palavra convicção ela vem da vontade de Deus, do Espírito, vamos dizer assim, aquela coisa convicta, a verdade. E o intelecto é sempre parcial, ele está sujeito a erros. Por isso que os fatos históricos, né, ela não se pode confiar totalmente em fatos históricos. Por isso que sempre existem versões, revisões de fatos históricos. Porque eles foram fundamentados na mente racional. São relatos, então não existe 100% de certeza, sempre existe falhas e inverdades nos fatos históricos. Por isso é que quando se fala de Jesus, por exemplo, eu indiquei aqui o livro escrito por vidência, né, espiritual, verdadeira evidência pura, né, de Jesus, o amor de Deus, e os apóstolos de Jesus contam exatamente como que se deu os fatos, porque foi através da evidência espiritual. Então relata os fatos realmente que existiram, sem mentiras, sem interpretações. Os próprios discípulos, quando escreveram, né? João, Lucas, Tiago, né? Marcos, né? Usaram o intelecto, as vivências, enfim. Lógico, a intuição também, mas não foi. Eles não estavam
estava relatando fatos que eles vivenciaram e também que outros discípulos, outros vivenciaram, relataram. Mas ele não vivenciou tudo aquilo. Agora, um vidente, ele vai na cena, porque tudo é gravado. Então, ele vivencia os pensamentos das pessoas, ele pode relatar fielmente. Lógico que também com um pouco da personalidade dele também, individual. Né? A leitura que se faz, né? De um fato, mas ele vê um fato, algo acontecendo e vai relatar, vai narrar o mais fiel que ele possa. Né? Então, os livros da literatura do Graal, tem outros, falam sobre Zoroaster, sobre os preparadores do caminho, Lao Tse, Buda, verdadeira história. Né? Então, os registros históricos, tal como nós conhecemos, eles sempre são falhos, precisam de revisões, são revisados. Então, aqueles que se baseiam unilateralmente só no que diz os fatos históricos, o caso, vamos dizer, sobre Maomé é uma coisa muito interessante, porque ele foi um preparador do caminho, que a vida dele foi muito diferente do que hoje se diz, as mentiras que se conta sobre ele. Da mesma forma como a vida de Jesus. Tantas mentiras se falam, né? Fatos verídicos. E existia o livro de Maomé, que foi feito por Vidência, que a Ordem do Graal editava. E hoje não edita mais, mas esse livro pode ser encontrado em sebos. E lá está a verdadeira vida de Maomé. Muito diferente do que hoje é praticado no Islã. Eu só fazendo um parênteses aqui, né, sobre a vida de Maomé. Ele não teve 4 esposas, não, como diziam. E ele primeiro casou com uma viúva sadística, é um nome mais ou menos esse. Até porque um post aqui na minha página no Facebook, Antônio César Domingues Cedo, sobre essa questão. Então ele casou primeiro com essa viúva, teve 4 filhos. Essa primeira esposa de Maomé, ela faleceu numa época de uma epidemia, e 3 dos 4 filhos de Maomé faleceram nessa epidemia. Depois ele casou com uma princesa muito nova, chamada Aisha, mas ele teve só filhas, mulheres, me parece que 2 filhas. E ele não teve um sucessor, porque lá se exigia um homem para suceder. Então, por isso que quem ele a princípio tinha escolhido para sucedê-lo era o primo dele, filho de um tio paterno, Ali, que ele também era genro de Maomé, porque ele se casou com a filha mais nova do primeiro casamento de Maomé, chamava Fatime. E, e ela deu filhos varões para Ali. Mas Ali, ele só estava interessado no poder terreno. Ele não dava importância à fé pura. Então, no leito da morte, Maomé destituiu Ali como seu sucessor. Aí surgiu a divisão, né? Lá no Árabe, entre sunitas e xiitas, que xiitas acreditavam que Ali que teria que suceder Maomé, mas Maomé escolheu o seu comandante militar, seu fiel comandante militar, Abu Bakr, para sucedê-lo. Então, tem muitos fatos que precisam ser esclarecidos, né? e deturpados. Maomé era um verdadeiro preparador do caminho. Ele fez coisas, ele privilegiou o militarismo, enfim, mas isso estava de acordo com a vontade de Deus. Mas muitas outras histórias absurdas que inventam, né?
que traz fanatismo, como o terror, né, de homens-bomba. Não tem nada a ver com o que Maomé pregou. Né? Enfim, muitas coisas precisam ser esclarecidas, né? E isso só é possível através da nova palavra viva, que é a mensagem do grau de Abdushim, que é o Espírito da Verdade que Jesus Cristo prometeu. Espírito da Verdade, Emmanuel Abdushim, autor da mensagem do grau na luz da verdade. Sem essa obra, a humanidade não tem como realmente se iluminar espiritualmente, cumprir a vontade de Deus, se livrar dos seus dogmas falsos. Isso não é possível. A Bíblia ela é lida racionalmente, intelectualmente, daí os tantos erros, tantas crenças, o fanatismo religioso, essas crenças cegas, enfim, os dogmas falsos. Isso existe tanto no judaísmo como no islamismo também, e outras religiões também, mas especialmente nessas três, né? O cristianismo, o islamismo e o judaísmo. Então vamos continuar aqui. Ressurreição da carne. Como pode a carne, que é matéria grosseira, ascender até o reino primordial espiritual de Deus Pai? Essa matéria grosseira que não consegue sequer passar para a matéria fina do além. Tudo quanto for de matéria grosseira, bem como de matéria fina, estará sujeito à decomposição, segundo as leis eternas da natureza. A tal respeito não há exceções nem desvios, já que tais leis são perfeitas. Por isso não é possível à matéria grosseira, quando se dá a morte, subir para o reino do Pai, nem mesmo para o além, que é de matéria fina, que também é sujeito à decomposição. Devido à perfeição das leis divinas da criação, semelhantes desvios são de uma coisa totalmente impossível. São uma coisa totalmente impossível. Devido à perfeição das leis divinas da criação, semelhantes desvios são uma coisa totalmente impossível. Então aí está, bem, bem enfático, bem claro. Só não enxerga quem não quer, né? Ressurreição da carne, é impossível. É a substância material. É a restrição, a dolência espiritual que restringiu nós, seres humanos, de tal forma que do pecado hereditário, né? Tudo fruto do pecado original, da prevalência do raciocínio. Foram restringindo cada vez mais o ser humano. Antigamente não estava de tantas palavras, né? Porque as pessoas eram mais intuitivas, uma palavra já ficava claro o que a pessoa queria transmitir. E então não havia tantas confusões. Hoje existem tantas palavras, tantas interpretações e tantas confusões, né? Então precisamos ser mais intuitivos, né? Então tudo que é de matéria grosseira, como de matéria fina, que são nossas almas, está sujeito à decomposição. Naturalmente, as transformações da matéria grosseira, que são mais densas, menos luminosas, é muito maior do que a matéria fina, de onde procedem as nossas almas. Então as leis de Deus são exatas, ela não permite desvios. A fé e dogma, a crença cega, cada qual se escraviza da forma que quer, né? Mas essa escravidão espiritual não pode mais existir. Isso não vai ser mais admitido. Então só a nossa a ascensão espiritual, quando perdemos nosso corpo material, se faz unicamente. É que nem um foguete, vamos supor, um foguete que tem que lançar um satélite. Ele tem um estágio, né?
Aquele primeiro estágio dá um impulso, vamos supor que é a matéria grosseira, o nosso corpo físico, dá aquele impulso. Ele parte no ali, vamos supor que aquela parte da atmosfera seria, vamos fazer uma analogia, seria matéria fina, seria a alma. Então aquele segundo estágio do foguete, que lança para aquela determinada altura. Depois, com aquele último impulso, ele lança o satélite, que vamos supor é o espírito. Aí ele vai libertar aquela região, aquele espaço, que é, vamos supor, ao que ele estava destinado, esse foguete, lançar aquele satélite para ele libertar naquela determinada altura, órbita, distância da Terra. E então ele cumpriu sua função. A mesma coisa nossa. O corpo material, quando nós perdemos o nosso corpo físico, ele impulsiona a nossa alma para a matéria fina, aquela região. Mas dentro dessa alma está a nossa essência espiritual. E lá, desde que esteja pronto nossos espíritos iluminados, lá no plano de matéria fina, a alma lança ele para o reino espiritual, que aí sim estaremos no nosso habitat natural. Podemos observar nitidamente tudo isso em pequena escala nas leis da física, que outra coisa não mostram senão as leis inflexíveis do Criador, que perpassam tanto essa região como os demais domínios do universo. Então a física, a ciência, ela pode sempre se fazer analogias, né, sobre a nossa condição de espíritos encarnados na matéria. Tudo quanto existe se encontra, por conseguinte, submetido às leis uniformes da origem, as quais trazem em si, com simplicidade e clareza, inalterável vontade divina. Coisa alguma consegue escapar disso. Eis porque é tão lastimável que certas doutrinas se recusem a reconhecer justamente essa grandeza de Deus, que em tais coisas se mostra tão nitidamente acessível à compreensão humana. Então tudo, né? Todas, seja a matéria grosseira, os reinos materiais, matéria fina, os reinos interais, o reino espiritual, o reino espírito primordial, o reino divino também, tudo está sujeito às leis de Deus. E cada plano tem umas leis específicas para conformidade dos seres daquela região. E quanto mais próximo de Deus, as leis são mais severas, mas também é praticamente impossível algum ser, vamos supor, divino, cometer erro. Isso não existe, porque está aproximado de Deus de tal forma que a vontade de Deus impera com muito mais força. Nos seres espirituais, espírito primordial, praticamente está muito próximo do Espírito Santo, Emmanuel. Praticamente é impossível que haja alguma falha. No reino divino, do reino espiritual da onde nós descendemos, já seria uma criação posterior, isso já aconteceu com Lúcifer, quando Lúcifer esteve, por ele estar fora do reino divino, que ele veio em missão de criação, ele errou, ele acabou tendo livre-arbítrio. E ele induziu espíritos humanos lá no reino espiritual. No Fortas, ele era o rei sacerdote, né? Ele estava lá, a meu ver, do ápice lá do reino espiritual de onde nós procedemos. Ele foi influenciado por Lúcifer, né? para o comodismo, né? Aquela usufruição daquele cargo que ele ocupava. Então ele saiu daquela vibração, daquele ritmo exigido pela vontade de Deus. Por isso ele caiu. Mas a culpa dele não foi tão grave que ele permaneceu ainda como cavaleiro, mas não se tornou mais o
foi destituído como sacerdote, né? E, enfim, e conforme as distâncias dessa origem, que é Deus primordial, estamos mais sujeitos a erros, né? E, mas isso não era para acontecer. Isso aconteceu porque nós temos ferramenta, que é a nossa intuição. Foi através do livre-arbítrio que nós nos distanciamos dessa vontade de Deus e caímos em pecado. Então tudo é submetido, está submetido às leis de Deus, inflexíveis. E nada pode ser alterado, porque as leis de Deus são perfeitas. Em tudo quanto existe se encontra, por conseguinte, submetido às leis uniformes da origem, as quais trazem em si, com simplicidade e clareza, a inalterável vontade divina. Coisa alguma consegue escapar disso. Isso porque é tão lastimável que certas doutrinas se recusem a reconhecer justamente essa grandeza de Deus, que em tais coisas se mostra tão nitidamente acessível à compreensão humana. Então é isso. Então eu vou encerrar aqui esse vídeo e então uma ótima sexta-feira, dia 21 de agosto de 2020, em Jundiaí, São Paulo, Brasil. Muita paz, muita luz a todos. Namastê.